22, nível médio, técnico de enfermagem, princípios do SUS também. Questão muito parecida com a questão, né, do nível superior, só que eles colocaram outros princípios do SUS, né? Também já havia comentado para os meus aluninhos no meu outro vídeo que eu comentei em sala de aula, tá aqui a questão, né? Para não falarem que eu estou inventando, comentamos. São princípios do SUS. A capacidade de resolução de serviços de modo, em todos os níveis de assistência e organização de serviços de modo a evitar duplicidade para fins idênticos. Caiu também essa questão aqui na prova. Então vamos lá. Assinale a alternativa que não apresenta um princípio diretriz do SUS. Tem que saber o artigo 7º? Tem que saber o artigo 7º todo, né? Então vamos para A. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos e materiais e humanos da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Certíssimo! É princípio do SUS, Andréa? É princípio do SUS, é o inciso 11, tá? Então, se você for lá no artigo 7º, são 13, né? Então, esse é o 11. Quando eu falo conjugação dos recursos financeiros, materiais, humanos, né, tecnológicos das três esferas, significa que as três esferas, União, Estados e DF, as três serão responsáveis por novas tecnologias, pela parte de recursos materiais, pela parte de recursos humanos, né? Então, todas as esferas terão essas responsabilidades. Então, é princípio do SUS, é o inciso 11, então a questão está correta. Ela pediu aqui não apresenta, né? Então, essa daí está corretíssima. Vamos para B. Organização de serviços de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Essa que eu também comentei em sala de aula. Essa daí é a 13, tá? Eu comentei em sala de aula 12 e a 13, mas eu falei para os meus alunos que eles deveriam saber todas, né? Então, o que significa isso? Organização de serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Significa que eu não posso ter uma duplicidade para aquilo que não seja necessário, seja de recursos materiais, seja de recursos humanos, né? Então, eu sempre comento. Às vezes eu tenho lá, sei lá, no centro de saúde, 3 ginecologistas, quando na verdade eu preciso de 3 pediatras, né? Um ginecologista já estaria bom demais. Então, às vezes eu tenho uma duplicidade de recursos humanos, de pessoas, né, de profissionais, se é uma necessidade ou então de qualquer, sei lá, aparelhagem, serviço a ser prestado, né? Tenho 4 raio-x, sendo que na verdade eu não preciso nem de um, tá bom? Então também é um princípio do SUS quando ele fala organização dos serviços de modo a evitar essa duplicidade para o mesmo fim, tá? Que é a B. Vamos para C. A C, ele fala preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Certíssimo, é a terceira, tá? Essa daqui, se eu não me engano, caiu na prova de nível superior. Então, quando a gente fala preservação da autonomia da pessoa na defesa de sua integridade física e moral, é a autonomia que nós temos sobre nós, né? Então, a autonomia que você tem de recusar-se a tomar uma medicação, se você acha que aquela medicação não vai, né, te fazer bem. Você tem essa autonomia de falar que você não quer realizar um procedimento cirúrgico, tá? Então, isso é assegurado por lei. Claro que você tem que ter a responsabilidade de assinar, né? De se responsabilizar pelo fato de você não estar cumprindo com aquilo que foi prescrito. Mas você tem essa autonomia, tá bom? Então, também é princípio do SUS, é o inciso 3º do artigo 7º, tá? Participação da comunidade também. Participação da comunidade também é um dos princípios do SUS, é o inciso 8º, tá bom? Nem precisa falar sobre isso. E o último, ele fala atendimento prioritário aos pobres, das crianças e das mulheres. Questão erradíssima, né? A gente já comentou sobre isso até na questão anterior, tá? Quando a gente fala dessa prioridade, não existe esse atendimento prioritário. No inciso 4, ele fala da igualdade. Então, quando a gente fala da igualdade e da assistência sem preconceitos ou privilégios, significa exatamente aquilo, que eu não posso diferenciar esse meu atendimento, tá bom? Então, o que não vai ser considerado como princípio diretriz do SUS é exatamente a opção E, porque ele diz que o atendimento vai ser prioritário aos pobres, né? Aí, prioritário aos pobres, às crianças e às mulheres. Então, essa questão vai estar errada, porque a gente fala de um atendimento igualitário, né? E sem qualquer preconceitos ou privilégios, tá bom? Então, a corretíssima, A é o inciso 11, a B é o inciso 13, também tá correto, a C é o inciso 3, correto, a D é o inciso 8º, correto, e a E, né, que é a errada, ela não tem nenhum, porque ela não é considerado princípio do SUS, mas quando a gente fala de atendimento, a gente fala igualitário, sem preconceitos ou privilégios, então seria o 4.
tá? Mas aí é errado. Então, a 22, questão é a questão errada. Vou dar minha pausa para poder postar o vídeo. Essa daí foi bem rapidinha, né? A 22. E volto para 23.